Olá, meus amigos queridos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou aqui com você mais uma vez no nosso EAD, livro 1, o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Vamos conversar hoje sobre os apóstolos de Jesus. Vamos entender a missão dos apóstolos, conhecer um pouquinho sobre cada um deles e entender por que Jesus escolheu os 12 apóstolos para darem continuidade à Boa Nova ao mundo. Gostou do nosso estudo de hoje? Então você está convidado a assistir a nossa aula. E você já sabe, eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. E no estudo de hoje, o que nós vamos, portanto, estudar? Qual o objetivo do nosso estudo? Vamos citar dados biográficos dos apóstolos de Jesus e analisar, à luz do Espiritismo, a missão dos apóstolos. Quem foram os apóstolos de Jesus? O que é que nos diz, na verdade, a doutrina espírita e também os evangelhos? Foram 12 homens escolhidos por Jesus para levarem e ensinarem a Boa Nova ao mundo, compondo o seu colégio apostolar, erguendo-os à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que lhe constitui a amorosa família do coração. O Cristo contou ainda com o auxílio de dezenas de discípulos. O que eu já gostaria de destacar aqui neste primeiro slide? Exatamente que Jesus, sim, escolheu esses corações queridos, mas certamente eles não foram escolhidos ao acaso. Nós sabemos que não há o acaso, a doutrina espírita é muito clara em relação a isso. Obviamente que todos eles estavam preparados para a missão. Claro que todos eles tiveram o seu planejamento reencarnatório muito bem feito para que eles pudessem auxiliar o Mestre na sua missão. E vejam que o objetivo maior do colégio apostolar era abençoar, confortar, instruir e servir ao povo. Isso, queridos amigos, é também o nosso objetivo. Nós que fomos preparados para conhecermos a doutrina espírita, nós que temos o conhecimento, estamos aqui num estudo aprofundado da doutrina espírita, então já temos o conhecimento básico, primordial. Também estamos sendo chamados todos os dias para abençoar os caídos, para confortar os que sofrem, os que choram, para instruir os ignorantes acerca da vida maior, para servir ao povo através da vivência do Evangelho, da caridade e do amor. Quando nós estamos aqui estudando, no estudo aprofundado da doutrina espírita, nós não temos como emitir um entendimento, uma ideia, sem trazer para nós a reflexão indispensável das nossas vidas, no sentido de que eu estou verdadeiramente colocando em prática tudo aquilo que eu aprendo. Doutrina espírita me ensina tanto, me instrui tanto, mas eu não estou aqui apenas para me instruir. A minha função hoje, a função de cada um de nós é a mesma: abençoar, confortar, instruir e servir ao povo. Quem eram os 12 apóstolos? Então, os 12 apóstolos eram Bartolomeu, também chamado Natanael, Tiago Menor, André, Pedro, Judas, João. Jesus está aqui no meio, no centro da foto. Tomé, com o dedo para cima, Tiago Maior, Felipe, Mateus, Judas, Tadeu e Simão. Então nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouquinho sobre cada um deles e conhecer, obviamente, a missão deles como um todo. Comecemos então com Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos apóstolos de Jesus e nenhuma narração bíblica trata dele especialmente.
e seu nome consta apenas na lista dos 12. Segundo a tradição, ele é o Natanael de que falam outras passagens. E isso fica evidente através da comparação entre os 4 evangelhos. Então, em determinados momentos dos evangelhos, ele é chamado, na realidade aparece um Natanael. E, analisando as características de Natanael, chega-se à conclusão de que é, na verdade, Bartolomeu. Então, isso não é uma conclusão que se tira porque está dizendo que Bartolomeu era Natanael. Não. São pelas considerações, pelas observações que vêm junto quando a figura de Natanael é mencionada nos evangelhos. Então, nos leva a crer que seriam, na verdade, a mesma pessoa. A origem familiar de Bartolomeu permanece obscura. Alguns escritores informam que o apóstolo seria descendente da família Naphtali, embora outros acreditem que ele seja descendente dos Talmai, rei de Gesur. Bartolomeu parece ter sido um homem profundamente sintonizado com as expectativas messiânicas de sua época. O notável testemunho de Jesus ao seu respeito, no Evangelho de João, deixa transparecer o perfil de alguém que serviu à lei e aos profetas, não apenas para orientar suas esperanças na glória de Israel, mas também para desenvolver em seu íntimo uma espiritualidade frutífera, determinada pelas diretrizes da sabedoria divina, sobre o qual comenta o apóstolo Tiago. Então, sobre a origem familiar dele, realmente não se sabe. Então, não temos aqui como trazer essa informação para você, porque isso não consta nos evangelhos. Mas, a partir dessas menções no Evangelho de João e de Tiago, é possível perceber a personalidade, a característica de Bartolomeu. E quando nós vemos aí que ele serviu à lei e aos profetas, não apenas para orientar suas esperanças, mas para desenvolver em seu íntimo uma espiritualidade frutífera, nós temos que já trazer para nós também. Não basta nós buscarmos e termos o conhecimento da lei. Não basta nós verdadeiramente conhecermos e até mesmo tentarmos colocar em prática em nossas vidas. Nós precisamos também, no sentido de espiritualidade frutífera, e aqui sou eu dando uma interpretação extensiva, frutos para os outros também. Porque há aqueles que buscam o conhecimento da doutrina espírita apenas para si mesmos, para a sua própria evolução. Guardam aquele conhecimento consigo. Ora, meus queridos amigos, será que o nosso objetivo aqui na Terra é apenas a nossa própria evolução? Será que nós não temos também o compromisso com o outro, com o nosso próximo? Como é que eu posso buscar querer ser feliz sozinha, quando eu sei que o meu próximo sofre, que o meu próximo chora, que o meu próximo encontra-se ignorante? Lembremos ali, no início, no primeiro slide, o objetivo para o qual Deus formou o seu colégio apostolar. E olhem aqui, espiritualidade frutífera, é exatamente isso que nós precisamos todos os dias tentar empreender em nossas vidas. Espiritualidade que dá frutos para nós e para os outros. Ele é um galileu de Caná, por isso Natanael, como se tivesse vindo também de Caná, exerceu papel fundamental junto a Pedro e demais apóstolos para que Paulo fosse aceito. Foi um missionário na Índia, na Armênia, Mesopotâmia, Pérsia e Egito. Oficiais armênios tiraram-lhe a pele, estando ele ainda vivo, decapitando-o em seguida. Um pequeno evangelho apócrifo é também atribuído a ele. Nós vamos perceber hoje, no decorrer do estudo da história dos apóstolos de Jesus, que na verdade, segundo nos conta, com exceção de João Evangelista, todos foram martirizados, foram na verdade, desencarnaram de forma cruel, de forma realmente muito difícil.
para qualquer criatura, para qualquer pessoa. Então, vejamos aqui a condição de Bartolomeu. Então, ele, na verdade, ele teve a pele retirada enquanto ainda se encontrava vivo e depois foi decapitado. Então, nós percebemos aqui no depoimento, na verdade, no depoimento não, na história dos nossos ancestrais, de todos aqueles que estavam com a missão de falarem, de trazerem, de vivenciarem o cristianismo nos primeiros tempos, como realmente eles precisavam ser espíritos preparados para isso. Porque eles realmente morriam pela causa, morriam materialmente falando, já que sabemos que o espírito não morre, mas eles morriam pela causa, por Jesus, porque eles acreditavam verdadeiramente em tudo aquilo que eles professavam. Claro que se hoje talvez nos fosse pedido a mesma coisa, nós não conseguiríamos ainda agir como esses grandes nomes da história, como esses grandes avatares que doaram-se pelo Cristo. Talvez hoje também fizéssemos igual Pedro, que negou o mestre antes do galo cantar. Mas não nos entristeçamos com isso, por ainda não sermos como, por exemplo, Bartolomeu e tantos outros apóstolos que nós vamos estudar, porque estamos numa ascensão. Eles já estavam preparados para o trabalho que lhes foi destinado. Nós estamos nos preparando, nós estamos nos capacitando, nós estamos nos depurando para que um dia, se em algum momento nos for pedido a nossa própria vida material, em nome do Pai, nós possamos fazê-lo com um sorriso no rosto. Isso pode acontecer um dia? Pode. Talvez não no planeta Terra, em outros, nós não sabemos. Mas fato é que nós estamos hoje nos preparando para que tenhamos o Evangelho não apenas na mente, mas no coração também. Tiago Menor, ele é geralmente identificado como Santiago Menor e é geralmente conhecido por este nome na tradição da Igreja. É filho de Alfeu e raramente é mencionado no Novo Testamento, mas é às vezes também identificado como Tiago o Justo, o importante líder da Igreja Antiga. E ele é claramente distinto de Tiago, filho de Zebedeu, o outro dos 12. Por isso nós temos Tiago Menor e Tiago Maior. Tiago Menor, filho de Alfeu, e Maria Cleofas. Alfeu, que era, segundo o que consta nas Escrituras, obviamente. Alfeu seria irmão de José, pai de Jesus, e Maria Cleofas, ela seria parente também de Maria de Nazaré. Consta em algumas suposições que seria irmã, não só prima, alguma coisa assim, mas teria uma relação de parentesco próxima, que seria irmã de Maria, tá? Mas isso é uma suposição. O que se sabe é que haveria entre elas uma relação de parentesco, certo? Por ser filho de Alfeu e de Maria de Cleofas, que era parenta de Maria de Nazaré, irmã, aí fica a interrogação, era, portanto, irmão de Levi, tá? Maria de Cleofas tinha, na verdade, nós vamos ver, tinha vários filhos, e 3 deles eram apóstolos. Nós vamos ver Tiago Menor, Levi, que era Mateus, e Tadeu, tá? Judas Tadeu, também era filho de Maria de Cleofas. Quase nada se sabe sobre Tiago Menor do ponto de vista das Escrituras, além do simples registro de seu nome no rol dos apóstolos e do fato de ser filho de Alfeu e Maria e ser irmão de um certo José. Porque as Escrituras são muitas vezes sucintas, elas não trazem tantas informações. Então é uma análise muitas vezes do contexto que nos dá a oportunidade de conhecer mais sobre a história de cada um deles. Ele era nazareno, é tido como possível autor de epístola e pregador que falava com autoridade. Foi considerado um pilar do cristianismo em Jerusalém. Dirigiu a igreja após Pedro, sendo atirado do alto do templo pelos fariseus e depois apedrejado.
A data comemorativa de Santiago Menor é 3 de maio. Então ele teria desencarnado em torno de 62 depois de Cristo. Também já perceberam que o desencarne dele também foi bem delicado, realmente violento. Então ele tinha bastante autoridade para com o povo também. Então depois de Pedro, foi ele que assumiu a igreja, detendo, portanto, essa autoridade que antes era de Pedro. Pedro, assim que houve o desencarne do mestre, a crucificação, ele assumiu, de uma certa forma, a posição de líder junto ao colégio apostolar. Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos agora entender sobre André. Santo André, conhecido como Protocletus, porque foi o primeiro a ser chamado pelo mestre, é um apóstolo, que significa o primeiro a ser chamado, é um apóstolo cristão. Era pescador em Cafarnaum, filho de Jonas e irmão de Simão Pedro. Então, nós estamos vendo aqui que André era irmão de Simão Pedro, ambos apóstolos de Jesus. De acordo com Hipólito de Roma, ele pregou na Trácia e sua presença em Bizâncio também é mencionada no apócrifo Atos de André, escrito no século II. Esta diocese se desenvolve e acaba por se tornar o Patriarcado de Constantinopla. André é, por isso, considerado como seu fundador. A sua atitude durante toda a vida de Jesus foi de ouvir o mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo-o sempre por toda parte. A não ser certa vez que saiu com outro companheiro para pregar a boa nova ao mundo, segundo ordem que o mestre deu aos 12, nenhuma outra ação aparece de André, enquanto Jesus se achava na terra. Embora menos proeminente que seu irmão, Pedro, André está presente ao milagre da multiplicação dos pães de Jesus e à fala apocalíptica do Monte das Oliveiras. De acordo com a tradição medieval tardia, André foi martirizado pela crucificação numa cruz em forma de X, que mais tarde aparece na bandeira da Grã-Bretanha, representando a Escócia, de que André é o padroeiro, e a data comemorativa de Santo André é 30 de novembro. Então vejamos aqui que ele também ouvia, observava, estudava os preceitos do mestre, seguindo-o por toda parte. Nós precisamos ouvir o mestre, observar seus atos, estudar e segui-lo. Será que nós conseguimos fazer essas 4 ações? Ouvir, observar, estudar e seguir o mestre? São as nossas reflexões íntimas, são as nossas reflexões diárias, para que nós possamos aliar entendimento e prática, intelectualidade, moralidade. E aí, como nós percebemos então, ele, com quanto menos proeminente que seu irmão, e aqui que Pedro é Simão Pedro, ele também se faz presente em determinados momentos importantes da vida do mestre. Antes de seguir o mestre, ele era discípulo de João Batista, que nós já estudamos. Então vejam, se ele já era discípulo de João Batista, percebamos aí que ele já estava realmente pronto, talhado para a missão que ele haveria de desenvolver. Porque nós vimos que aqueles que seguiam, que estavam junto a João Batista, já tinham ali uma vida realmente voltada para a busca da sua espiritualização, para a renovação do seu ser, para os arrependimentos que todos nós precisamos empreender para sermos melhores. Então ele já vinha sendo ali preparado por João Batista e quando foi apresentado ao mestre, já se identificou com Jesus e também o seguiu. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente das suas pescarias, tanto que abandonou suas redes para seguir os passos de João Batista. Segundo o historiador Eusébio, André teria desenvolvido extenso apostolado na Palestina, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e regiões próximas do Cáucaso.
As antigas narrativas indicam que supostamente encontram-se em Patras, cidade grega, os restos mortais do apóstolo, guardados numa igreja ortodoxa grega, tá? Vejam, meus queridos amigos, que isso são informações que surgem, mas nós não temos aí condições de afirmar com toda a segurança sobre essas informações. O nosso objetivo aqui é trazer algumas orientações para vocês sobre os apóstolos, aquilo que há hoje, na atualidade, de informações e de dados sobre os apóstolos. Mas é claro que 2000 anos se passaram, meus queridos amigos, então é natural que haja suposições, mas que nem tudo seja realmente, tenha a possibilidade de ser confirmado nos dias atuais. Não se preocupe com isso, ok? O objetivo maior desse estudo não é vocês memorizarem detalhes do que aconteceu com cada um dos apóstolos, é a ideia geral, é o conteúdo, o aprendizado como um todo, que é importante nós termos. Essas minúcias, esses detalhes, não se preocupem em confirmar. Vocês podem até buscar essas informações, estudarem mais, mas o objetivo maior é ampliar o nosso conhecimento. Mas não se prendam tanto em detalhes, porque, na verdade, o objetivo maior do estudo não é esse. Pedro, Simão Pedro. São Pedro ou São Pedro apóstolo foi um dos 12 apóstolos de Jesus, segundo o Novo Testamento e mais especificamente os 4 evangelhos. Historiadores e as igrejas católica e ortodoxa consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma e por isso o primeiro papa. Ele seria até hoje, segundo o catolicismo, o detentor do mais longo pontificado da história, cerca de 37 anos. Era pescador em Cafarnaum, na Galileia, e era irmão do apóstolo André. Então, Simão Pedro e André, irmãos. Pedro, nome dado por Jesus, ou Cefas, são cognomes do apóstolo, palavras que significam pedra, em grego e hebraico, respectivamente. João chama-o de Simão Pedro. Em suas epístolas, apenas se intitula apóstolo ou servo. Pedro, Tiago e João Evangelista faziam parte do círculo íntimo de Jesus, participando dos mais importantes atos do Mestre. Pedro era um típico homem do campo, pessoa simples, direta e também impulsiva. Possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. Então percebam aí que ele era um daqueles, juntamente com Tiago e João Evangelista, que estavam sempre muito próximos do Cristo. Realmente eles faziam parte desse círculo íntimo de Jesus, de modo que, obviamente, por conta disso, muitas das vivências, muitas das passagens, das parábolas que nós ouvimos e estudamos, nós percebemos que Simão Pedro encontrava-se presente. E ele tinha realmente essa aptidão para exercer a liderança. Exatamente por isso também que após a crucificação do Mestre, ele desponta como o líder do colégio apostolar. E ele desenvolveu essa atividade com muita propriedade. Nós sabemos que, e nós vamos ver isso um pouquinho à frente, que ele foi aquele que negou o Cristo por 3 vezes, antes do galo cantar. Mas vejam, e isso aqui é o aprendizado, um dos grandes aprendizados de Simão Pedro. Ele, de uma certa forma ali, traiu o Mestre, traiu a confiança, traiu a verdade. Mas ele não se deixou dominar, ele não se deixou paralisar pela culpa. Ao contrário, ele se arrependeu e a partir daí ele agiu exatamente como ele deveria ter agido sempre, vivenciando
e dando o seu testemunho da boa nova. Então ele se arrependeu, mas ele não se paralisou pela culpa. Ao contrário, ele modificou os seus atos e se tornou aí, como nós vimos, o líder do colégio apostolar. Que isso nos sirva de lição, porque nós também erramos a todo momento. Somos falhos. Se Simão Pedro, que conviveu com Jesus diretamente por 3 anos, traiu o mestre, o próprio mestre, o que esperar de nós ainda? Somos falhos? Vamos errar? Sim, somos falhos e vamos errar. Mas façamos como Pedro, que se arrependeu e modificou as suas atitudes, vivenciando o bem. E ele, com certeza, através dos seus atos e atitudes no bem, ele cobriu a multidão de pecados. E nós devemos também agir como Pedro. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas e que ficou ali diante da tempestade, perdeu um pouco a fé e começou a afundar. Juntamente com Tiago e João, esteve com Jesus no episódio da transfiguração do Tabor. Foi ele que identificou Jesus como o Messias, filho de Deus vivo, filho do Deus vivo. Com o apóstolo João, recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Recusou-se de início a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando advertido sobre a importância do ato do Senhor, pediu até mesmo um banho. Negou o mestre 3 vezes, foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Por aí é um resumo. Há mais citações sobre Simão Pedro nos evangelhos. Trouxemos aqui apenas algumas, para que você possa perceber como ele realmente teve uma participação ativa durante o tempo que Jesus esteve na terra. Depois da morte de Jesus, despontou como o líder dos 12 apóstolos, aparecendo praticamente em todas as narrativas evangélicas. Exerceu autoridade na recém-nascida comunidade cristã, tendo apoiado a iniciativa de Paulo de Tarso de incluir os não-judeus na fé cristã. Foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, no ano de 64 depois de Cristo, com mais de 80 anos, durante a perseguição feita por Nero aos cristãos. A forma de crucificação do apóstolo foi, segundo a tradição, escolhida por ele mesmo, que não se julgava digno de morrer como Jesus morreu. Supõe-se que o seu túmulo se encontre sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano. Então, segundo o que consta, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se ele tivesse de cabeça, normal, com a cabeça para cima e os pés para baixo, ele estaria ali se igualando ao mestre. Ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Então teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Mais uma vez vemos aí a forma dolorosa do desencarne dos apóstolos e mais uma vez percebemos o quão preparados eles estavam, porque realmente morrer crucificado já é com certeza algo extremamente doloroso e difícil. E ainda pedir para que fossem em condições ainda piores, só mesmo espíritos com um preparo já espiritual e evolutivo suficiente para dar esse testemunho pelo Cristo e para o Cristo. Tem um relato belíssimo, belíssimo. Se você ainda não leu, vá lá e leia. Nós trouxemos aqui só um pedacinho bem pequenininho, mas é uma passagem linda que consta na obra Antologia Mediúnica do Natal. Então, tem uma passagem que fala exatamente de Simão Pedro, na verdade, do seu desencarne, como foi o processo, como foi até que acontecesse a sua crucificação de cabeça para baixo, todo o processo, quando ele estava ainda vivo, o que as palavras, os xingamentos que eram a ele direcionados,
E aí ele naquele momento ele pensava na Galileia, em Cafarnaum, os momentos que ele passou ao lado do mestre, ele já idoso, com mais de 80 anos, enfim, mostra esse processo, como foi esse processo até ele realmente ser crucificado. E consta que após ele ser crucificado e quando ele realmente desencarnou, Jesus veio recebê-lo. É uma passagem belíssima, belíssima. E Jesus vem recebê-lo e ele é levado, como diz aqui, por várias semanas ele se restaurou em instâncias de luz que o Cristo havia reservado a ele, seu apóstolo tão dedicado e querido. E quando passado algumas semanas, Jesus avisa que ele precisaria retornar à crosta, que ele não poderia continuar ali ao lado de Simão Pedro. E aí Simão Pedro pergunta por que ele estava indo. Ele diz que ele não repousaria, Cristo diz que ele não repousaria enquanto houvesse um gemido de dor na terra. E Simão, ao ouvi-lo daquela forma, diz: Senhor, eu vou junto contigo. E aí eles vêm, voltam para Roma, para os miseráveis, como diz assim, retornam ambos às miseráveis paragens humanas para nos ajudar com o seu amor. E realmente é uma passagem belíssima, belíssima. E não está aqui, mas eu vou contar para você. Um dos soldados que xingaram, que maltrataram, que cuspiram em Simão Pedro durante a crucificação, durante esse processo dele, quando ele e Jesus voltam à terra, Jesus percebe que tem alguém chamando por Simão Pedro. E quando Simão Pedro se dá conta, era exatamente aquele soldado que havia lhe feito mal. E naquele momento ele encontrava-se com o seu filho, quase que morto, e ele estava ali naquele momento pedindo o auxílio de Simão Pedro. E Simão Pedro, em espírito, cura o filho naquele momento. E aí, realmente, o soldado percebe, observa ali a mão misericordiosa de Deus, exatamente nas mãos e na figura de Simão Pedro. E modifica-se, obviamente, a partir daquele ato. Essa passagem é linda, vocês têm que ler. Pois muito bem, supostamente teria sido Abraão e Salomão em vidas anteriores, segundo o livro Universo e Vida, da FEB, pelo Espírito Áureo. Já falei aqui desse livro, quando nós falamos de Maria de Nazaré, segundo consta deste livro, pelo Espírito Áureo, o espírito de Simão Pedro também teria vindo de Sírios, tá? E ele teria sido já na terra Abraão e Salomão. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Segundo os evangelhos canônicos, entregou Jesus aos seus captores por 30 moedas de prata. E entrando em desespero, enforcou-se. Era comerciante de pequeno negócio em Cafarnaum. Foi designado para cuidar do dinheiro comum do colégio apostolar, cujos escassos recursos se destinavam a esmolas. Transportava o saco alongado, a bolsa que habitualmente israelitas atavam à cinta para recolher a pecúnia. Judas deixou-se conduzir pela embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Judas representa o tipo de pessoa preocupada com a vida material. Essa informação consta do livro Boa Nova, lá no item A Ilusão do Discípulo, de Humberto de Campos. Muito bom trazer
essa passagem, porque nós conseguimos ter um pouquinho, uma ideia um pouco melhor da personalidade de Judas. Nós sabemos que ele traiu o mestre, que ele entregou o mestre por 30 moedas de prata, que ele acabou se enforcando, mas aqui nós conseguimos entender um pouquinho da personalidade dele, como ele via todo aquele processo e por que ele foi levado a agir como agiu realmente contra o mestre. Não é que ele não amasse o mestre, apenas ele tinha realmente uma forma equivocada, tortuosa de analisar o contexto. Enquanto Jesus buscava o reino do coração, ele buscava um reino material. Não obstante amoroso, e essa informação é do livro Luz Acima, também do irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto, apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Então, ele amava Jesus? Amava, ele gostava, ele identificava-se com os ideais do mestre? Sim. Só que ele preponderava na mente dele os ideais, os interesses do mundo material. Por isso, a dificuldade dele de compreender completamente o que Jesus buscava, na verdade, e qual a missão real e verdadeira do mestre. Ao presenciar o sofrimento de Jesus, o apóstolo entendeu tardiamente o seu lamentável equívoco. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrados a vaidade que o perdera, ele amava imensamente o Messias. Entregue a profundo remorso, Judas Iscariotes suicida-se quando percebe que a crucificação de Jesus seria irreversível. Uma de suas reencarnações foi como Joana d'Arc, estando hoje completamente reabilitado e irmanado com Jesus em sua tarefa de amor à humanidade. Matias foi o seu substituto no apostolado do Mestre. Vejam aqui qual é a mensagem que eu deixo, que eu gostaria de tirar da passagem de Judas. Que ele agiu equivocadamente com o Mestre? Sim. Não há dúvida que ele agiu, mas ele se deixou paralisar, ele se deixou dominar pela culpa, pelo remorso e acabou cometendo um segundo equívoco, que foi exatamente o suicídio. Tentou resolver um erro cometendo um segundo. Ele poderia ter agido como Pedro, que também, de uma certa forma, traiu o mestre, mas se arrependeu e modificou as suas atitudes, vivenciou o bem e se quitou com a dívida. Judas poderia ter feito a mesma coisa, ter se arrependido e, pela vivência do Evangelho, de tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, ele teria certamente resgatado os seus equívocos, talvez naquela própria existência física. E nós, como eles, temos sempre duas opções. Erramos. O que eu farei? Eu vou me arrepender e mudar ou eu vou me culpar e me paralisar e me condenar? Cabe a mim a escolha de como agir diante dos enfrentamentos, dos equívocos e dos erros da vida. Sejamos como Simão Pedro, não sejamos como Judas. Claro que hoje ele já é um espírito perfeito, segundo informações também de Humberto de Campos. Ele sofreu durante muito tempo nas regiões umbralinas, foi ajudado por Jesus, sofreu em várias experiências reencarnatórias, foi Joana d'Arc, foi queimada na fogueira, enfim. Teve oportunidade de se depurar,
de se resgatar, de se irmanar novamente com a tarefa do Cristo? Sim. E hoje ele já está realmente, completamente reajustado para com a lei do Pai. Mas pela prática do quê? Do amor. Expiou, sofreu, mas se depurou, trabalhou, cresceu e evoluiu. Assim como nós. Poderia ter feito isso na própria reencarnação? Poderia. Não fez? Está tudo perdido? Claro que não. Outras oportunidades vieram e ele soube bem aproveitá-las. João era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, outro apóstolo. A tradição cristã acredita que ele teria sobrevivido aos demais apóstolos e teria sido o único a não sofrer o martírio. Os padres da igreja consideram que ele era a mesma pessoa que João Evangelista, autor do Evangelho de João, e o discípulo amado citado por Jesus, uma crença seguida ainda hoje por diversas denominações cristãs, incluindo a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Aqui ele seria irmão de Tiago, aqui Tiago maior, tá? Não é Tiago menor, Tiago maior. Alguns estudiosos suspeitam que Salomé tenha sido irmã de Maria Santíssima, assim também como Maria de Cleofas. Suspeitas. Suposições. Dessa forma, Jesus era primo dos filhos de Zebedeu, explicando em parte a intimidade fraterna existente entre eles. Nasceu em Betsaida, na Galileia. É autor do 4º Evangelho, de 3 cartas destinadas aos cristãos e do livro Apocalipse. O seu evangelho difere dos outros 3, chamados sinópticos ou semelhantes. Por quê? Porque nós vamos ter uma aula onde nós vamos estudar os evangelhos, tá? Então não vou abordar isso agora. Lá na frente, quando nós vamos estudar os evangelhos, vamos entender o que são os evangelhos sinóticos, os que não são, os apócrifos, vamos estudar tudo isso, mas lá. Pois muito bem. Então, o seu evangelho difere dos outros 3, chamados sinóticos ou semelhantes, porque a narrativa de João enfoca mais o aspecto espiritual da mensagem de Jesus. João considera-se o discípulo amado. Era muito jovem à época do mestre e na crucificação foi designado por Jesus para tomar conta de Maria. E aí, depois da crucificação, eles foram para Éfeso, João e Maria, e lá ficaram. João viveu, então, o final da sua existência em Éfeso, onde teria escrito o seu evangelho e as suas epístolas. Durante o governo do imperador romano Domiciliano, foi exilado na ilha de Patmos, escrevendo aí o Apocalipse. Morreu idoso, tomando conta da igreja que ali existia, possivelmente no ano 100 da era cristã. João e seu irmão Tiago Maior foram chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão. Integrava o núcleo inicialmente convocado por Jesus, participando destacadamente junto a Tiago Maior e a Pedro do principal grupo do colégio apostolar. O Espírito Áureo, olha ele de novo aí, na obra Universo e Vida, informa que em reencarnações pretéritas, o espírito de João teria sido Isaac e Daniel. E consta em outra obra, já na obra que é a biografia de Francisco de Assis pelo espírito miramês, pelo médium João Nunes Maia, consta que ele teria sido posteriormente Francisco de Assis. E a data comemorativa de São João Evangelista é 27 de dezembro. Tomé, vamos para Tomé. Tomé, ou São Tomé, apóstolo, foi um apóstolo também escolhido por Jesus. Era chamado de Dídimo o Gêmeo, embora não haja qualquer registro de que tenha tido um irmão gêmeo. Descendente do antigo pescador de Dalmanuta, não seguiu, no entanto, essa profissão. Ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus,
afirmando que só vendo acreditaria. Jesus então apareceu-lhe 8 dias depois, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés e das mãos e a chaga do lado. Julga-se que Tomé foi pregar, após a dispersão, o evangelho aos persas, hindus e árabes. Acompanhou Jesus durante os 3 anos de sua prédica, mostrando-se-lhe muito afeiçoado. Missionário na Índia, teria sido lá martirizado próximo a Madras, ao ser transpassado por lanças empunhadas por hindus. A cripta onde foi sepultado seu corpo foi encontrado no século XVI pelos portugueses. Nela havia suas relíquias, um pouco de sangue coagulado e um pedaço da lança que o feriu de morte. E aqui, o que eu gostaria de destacar de Tomé? A dúvida dele. Ele precisou ver para crer. Precisou de provas para que ele realmente acreditasse. E nós, será que nós muitas vezes não nos comportamos assim na nossa vida? Nós temos aí à nossa disposição inúmeros meios de crer, de acreditar na bondade divina, de acreditar no amor do Pai, na sua misericórdia infinita. Temos o exemplo de Jesus, de grandes avatares da humanidade, temos aí a literatura espírita, temos filmes, temos, enfim, temos a mediunidade, temos inúmeras coisas. Aí você pode estar pensando, Evelyn, mas eu acredito. Eu não estou dizendo que eu não acredite, que eu não acredito. Será mesmo? Porque, vejam, muitas vezes nós dizemos, eu acredito. Mas, meus queridos amigos, e o que eu vou dizer agora não é só para vocês não, é para mim também. Nós dizemos, eu acredito. Só que na hora que vem as dificuldades, só que na hora dos testemunhos, só que na hora onde nós somos chamados a testemunhar, a exemplificar, a vivenciar, a demonstrar a nossa fé e a nossa crença, lá agimos igual Pedro na tempestade. Ficamos com pouca fé e começamos a afundar diante da tempestade. Não fazemos isso? Não sentimos em nós a fé vacilante? O crer em palavras, mas a pouca fé e a crença em atitudes? Será que nós não estamos agindo como Tomé? Queremos o quê? Um milagre? Não vai haver milagres, porque milagres não existem. Queremos que Jesus se materialize na nossa frente? Queremos ouvir a palavra, a voz de Deus? Meus amores, nós estamos buscando o quê? Provas. Mais do que nós já temos, mais do que Deus, na verdade, nos oportuniza ter e observar todos os dias, precisamos começar verdadeiramente a acreditar, sem buscarmos milagres ou curas sobrenaturais ou situações miraculosas em nossas vidas. Temos tudo o que precisamos para acreditar verdadeiramente, para termos a fé raciocinada e não a fé cega. E ainda assim titubeamos. Então, a mensagem que eu deixo em relação a Tomé, para a nossa reflexão, seria essa. Tiago Maior, Santiago Maior, também chamado de Santiago, filho do trovão, Boanerges, Tiago, filho de Zebedeu, e Santiago, apóstolo, o maior, martirizado no ano 44. Foi feito santo e chamado maior, mais velho, para diferenciar do outro discípulo de mesmo nome, Tiago ou Santiago menor. Como tinham 2 Tiagos, um ficou o Tiago maior, maior, mais velho, tinha mais idade, diferenciando do Tiago menor, que era mais jovem, ou o justo. Nascido em Betsaida, Galileia, irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Então, Tiago Maior e João Evangelista eram irmãos. Era um pescador galileu na área de Cafarnaum, no mar da Galileia, um sócio, juntamente com João Evangelista, de Simão Pedro. Então, Tiago Maior e João
tinham um negócio e eles eram sócios de Simão Pedro. Estava trabalhando no negócio encabeçado por seu pai quando foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Tiago e João formaram ao lado de Pedro o núcleo mais estreito de 3 entre os 12 apóstolos. É como se fosse ali a cúpula, eles 3, certo? Testemunhou a terceira aparição do Cristo nas margens do lago Tiberíades. Desencarnou decapitado pelo rei Herodes Agripa I em Jerusalém por volta do ano 44. É considerado patrono da Espanha como Santiago, onde teria pregado. Acredita-se que seus restos mortais estejam enterrados na cidade de Compostela. A data comemorativa de Santiago Maior é 25 de julho. Filipe, vamos estudar. Foi um apóstolo de Cristo e mártir. Diz a tradição, através de Eusébio de Cesareia, que era casado, tinha 2 filhas e teria realizado muitos milagres, inclusive revivido, não ressuscitado, assim como com Lázaro. Não deve ser confundido com Filipe, o evangelista, companheiro de Paulo de Tarso, nem com Filipe, o tetrarca. Tinha 4 filhas possuidoras de mediunidade de profecia. Então, já há aí uma divergência. Em algum momento teria dito que ele tinha 2 filhas, em outro momento que ele teria 4 filhas. Não se sabe exatamente qual é a informação verídica. Estão as 2 aqui, mas o que se sabe é que, de fato, as filhas que ele tinham todas mediunidade profética, tá? Também diz a tradição que Filipe pregou o evangelho na Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde se diz morreu crucificado e apedrejado no ano 80 em Hierápolis, na Frígia. São Filipe era natural de Betsaida, uma cidade da Galileia. De acordo com o evangelho segundo São João, disse que São Filipe foi chamado por Jesus para ser seu seguidor e que foi ele quem apresentou São Natanael a Cristo. São Natanael é Bartolomeu, lembram? Ok? Teria sido sepultado de cabeça para baixo ao lado de suas filhas. A data comemorativa de São Filipe é 3 de maio. Mateus ou Levi. São Mateus, Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo, é, pelo relato dos padres da igreja, o autor do Evangelho de Mateus e um dos 12 apóstolos. Adicionalmente, alguns o citam como autor do Evangelho de Hebreus. Entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus, Mateus é mencionado como tendo sido um coletor de impostos de Cafarnaum, que foi convidado para o círculo dos 12 por Jesus. Ele é geralmente identificado como sendo Levi, filho de Alfeu, irmão de José, pai de Jesus, e de Maria de Cleofas, que é considerada irmã de Maria ou parente de Maria, parenta de Maria. Os publicanos, conquanto gente de representação oficial, eram mal vistos pelo povo, pois julgavam que extorquiam dinheiro dos contribuintes. Por isso, se enriqueciam. A escolha de Mateus por Jesus para compor o colégio apostolar provocou murmurações. Denominavam-se publicanos no Império dos Césares os empresários de rendas públicas, membros da poderosa Ordem dos Cavaleiros. Escreveu o primeiro evangelho, no qual dá mais ênfase aos aspectos humano e genealógico de Jesus. Pregou no norte da África depois da morte do mestre, prosseguindo até a Etiópia, onde foi morto. Sua data comemorativa é 21 de setembro. Então, como ele era um cobrador de impostos, ele era mal visto, porque se entendia que quem cobrava os impostos se enriquecia exatamente porque extorquiam o dinheiro dos contribuintes e, de alguma forma, ficavam com esses recursos. Então, a escolha de Mateus provocou murmurações. E aqui, estou tentando, nem sempre eu consigo, mas de vez em quando eu trago alguma mensagem em relação a algum dos apóstolos. O que eu destacaria em relação a Mateus?
eu destacaria exatamente o julgamento. Vejam como Jesus, ele era realmente um espírito puro e inteligente, sabia tudo o que ele fazia. Ele escolheu para estar com ele um cobrador de impostos. Houve críticas, houve murmurações, mas ele escolheu. Demonstrando o que para nós? Que muitas vezes o que parece não é. Quantas vezes nós não julgamos as pessoas pela aparência? Quantas e quantas vezes nós sequer conhecemos a pessoa, nem temos a oportunidade de conhecê-la frente a frente e emitimos julgamentos dolorosos, duros contra as pessoas só por aquilo que nós ouvimos falar ou sobre aquilo que nós julgamos ser certo, aquilo que nos aparenta. Mateus passou por isso, mas Jesus conhecia quem ele era. Jesus conseguia ver o íntimo de cada um de nós. E ele foi um excelente apóstolo do Mestre, escritor de um dos evangelhos. Significa dizer que nós também precisamos retirar desta situação o aprendizado para nossas vidas. Precisamos deixar de julgar o outro. Nós só temos condições de julgar a nós mesmos, porque nós nos conhecemos. Mas o outro, só Jesus. E com certeza o julgamento dele é infinitamente diferente do nosso. Porque ele conhece as verdades do Espírito. Ele conhece o que se passa no âmago de cada coração. E nós só ficamos na superficialidade. Nós não passamos disso, porque nem temos condições, conhecimento, maturidade, depuração para ir além disso. Então, deixemos de julgar, de condenar, de criticar por aquilo que nos parece e procuremos ver o coração, conhecer primeiro, antes de emitir qualquer opinião. E mesmo que eu precise emitir uma opinião, que ela seja dada com respeito, com caridade, com o objetivo de auxiliar, de construir, não de denegrir e apequenar. Judas Tadeu. São Judas Tadeu ou São Judas apóstolo é considerado um santo Cristo e um dos 12 apóstolos de Jesus. Seus outros nomes são Judas Tadeu, Judas Lebeus e Judas, irmão de Tiago, irmão de Tiago menor. Nazareno, filho de Alfeu e de Maria de Cleofas, era irmão de Mateus e de Tiago menor. Ele é às vezes identificado como sendo Judas, irmão de Jesus, mas não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. São dois Judas diferentes no apostolado, Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. A tradição conta que São Judas pregou o evangelho na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia. Acredita-se também que ele visitou Beirute e Edessa, embora o emissário desta última missão seja também identificado como sendo Tadeu de Edessa, um dos 70. Então não se sabe exatamente se o Tadeu era o Judas Tadeu apóstolo ou um dos 70 discípulos, tá? É o santo patrono das causas desesperadas ou perdidas pela Igreja Católica Romana. De acordo com a tradição, Judas Tadeu provavelmente teria sido martirizado a golpes de lança, machados e porretes no dia 28 de outubro do ano 70 d.C., junto com Simão o Zelote na Pérsia. Suas relíquias se encontram supostamente na Basílica de São Pedro, em Roma, para onde teriam sido trasladadas e são veneradas até hoje. A data comemorativa é 28 de outubro. Tá? Então, quando se ora para São Judas Tadeu, que é exatamente o patrono das causas desesperadas, das causas perdidas, é para o apóstolo Judas Tadeu que nós estamos orando e pedindo. Simão.
Simão não é aqui o Simão Pedro, é o Simão, o Zelote ou o cananeu, que é exatamente uma designação também utilizada para diferenciá-lo de Simão Pedro. Então, São Simão ou Simão Apóstolo, dito Simão o Zelote ou Simão o cananeu, natural da Galileia, foi um dos discípulos que fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. É referido como o cananeu e como o zelote. A palavra grega cananeu e a palavra zelote, derivada do aramaico, e significam a mesma coisa, zeloso. Supõe-se por esse apelido que ele pertencia à seita judaica conhecida como zelotes. O apóstolo era galileu, parece que nascido em Caná, daí também o nome cananeu, onde Jesus, nas bodas, transformou a água em vinho. O historiador grego Nicéforo diz que ele percorreu o Egito, a Cirenaica e a África, que anunciou a Boa Nova na Mauritânia e em toda a Líbia, e depois nas Ilhas Britânicas teria feito muitos milagres. Simão encontrou o martírio nos tempos do imperador Trajano, quando contava com aproximadamente 120 anos de idade. As versões sobre a sua execução divergem. Uns dizem que foi na cruz, ou, segundo outras tradições menos seguras, na fogueira, na Armênia. Mas a tradição católica diz que Simão foi martirizado, sendo cortado ao meio, vivo, por um serrote. E a sua data comemorativa é 28 de outubro. Então, o desencarne que realmente mais vigora hoje, ainda em relação a Simão, é que ele realmente teria sido cortado vivo com um serrote. Tanto é que muitas das imagens que foram pintadas dele, do apóstolo, consta ele em uma das mãos com o serrote, que teria sido utilizado para cortá-lo vivo. A missão dos apóstolos. Vamos entender um pouquinho, então, sobre a missão dos apóstolos. No cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina que significa aluno. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou a diversos lugares para pregarem a boa nova. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. Então, é diferente o significado de apóstolo e discípulo. O apóstolo é aquele que conviveu diretamente com o mestre, é um enviado direto do mestre. Discípulo não, é um aluno. Muitas vezes os discípulos não foram realmente escolhidos diretamente pelo mestre, tá? Então, ele ressignifica aluno, eles eram um aluno. Já os outros, os discípulos, os apóstolos não, eles eram enviados diretos do mestre. O que aqui nós vamos destacar para vocês? Vocês perceberam que entre os apóstolos havia ali uma relação de parentesco entre vários deles. Então isso aqui é só um resuminho para vocês, para facilitar a lembrança. Então, quem era irmão de quem? Então, Tiago menor, Levi e Judas Tadeu eram irmãos, filhos de Alfeu, irmão de José, e de Maria de Cleofas, considerada irmã de Maria Santíssima. Então, Tiago menor, Levi e Judas Tadeu, irmãos. André e Simão Pedro, apóstolos também, irmãos, filhos de Jonas. Não consta quem era a mãe deles, só consta filhos de Jonas. E João Evangelista e Tiago maior, filhos de Zebedeu e Salomé. Tá? Então, nós temos aí condições de perceber que havia uma relação de parentesco ali entre 7 dos 12 apóstolos. Pois muito bem, Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir
e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. A missão de Jesus, propriamente dita, começa com a organização do seu colégio apostolar. O Evangelho de Mateus relata: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Aqui, então, nós estamos vendo como foi a chamada, como foi o encontro, aquele momento inicial onde Jesus convocou, chamou, convidou os apóstolos para fazerem parte do seu colégio apostolar e para seguirem na divulgação e vivência da Boa Nova. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Nem questionaram, já seguiram o mestre. Como? É porque já estavam preparados, já tinham tido contato com toda a mensagem, com toda a missão, com tudo aquilo que eles iriam contribuir na terra. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Lucas nos esclarece que Levi, Mateus, ofereceu-lhe, após o convite, uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Marcos informa que, terminada a refeição, Jesus faz um debate sobre o jejum. Alerta sobre a inconveniência de colocar remendo novo em roupa velha ou vinho novo em odres velhos. Explica que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e cura um homem de mão atrofiada. Diante desses fatos, uma grande multidão passa a segui-lo, chamando-o Filho de Deus. Marcos nos fala também que depois Jesus subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. Ele constitui, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago. Impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes. Então, nós tivemos a oportunidade aí de perceber como foi o convite, como Jesus se aproximou de todos, como ele depois ali, subindo a montanha, chamou para perto dele aqueles que ele sabia que tinham a missão, o compromisso de levarem a sua boa nova, de vivenciarem o seu evangelho. E aí ele vai, consta no Evangelho de Mateus, ele vai orientar, ele vai trazer as primeiras orientações aos apóstolos. E nós vamos fazer uma análise sucinta, claro, nosso tempo, né? Já estamos aí com mais de 1 hora, mas nós vamos fazer uma análise sucinta sobre a orientação de Jesus aos apóstolos. Percebam a profundidade do que ele vai passar aos apóstolos, da profundidade da mensagem que ele lhes dá. Então, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos entender o que significa enviá-los como ovelhas ao meio de lobos. Por que ovelhas? Por que lobos? Por que ser prudente como as serpentes? Por que ser simples como as pombas? Então vamos entender. Neste capítulo, o evangelista Mateus apresenta o discurso de Jesus sobre a missão dos apóstolos de anunciar a boa nova do reino. Em particular, neste versículo, apresenta para desenvolvimento deste mistério as 2 qualidades que reputa essenciais, a prudência e a simplicidade. Prudência exatamente das serpentes, simplicidade das pombas. Isso porque compartilhar o evangelho pode implicar em algumas atribulações e às vezes incompreensões.
entendendo agora o contexto, então, da missão dos apóstolos. Jesus fala para os teus 12 apóstolos, certo? Mas ele fala o quê? Ele fala da missão de cada um deles. Apresenta aos apóstolos o labor, o trabalho que lhes caberia desenvolver para divulgarem a boa nova do reino, que era o Evangelho. E qual era a missão dos apóstolos? Anunciar que é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Sabidamente eram os apóstolos, todos eles grandes médiuns. Tinham a mediunidade de cura. A missão deles era aliviar a dor do próximo, ensinar, orientar, consolar, amparar. Essa era a missão deles, não era adquirir glórias perante o mundo. Não, o objetivo não era esse. O objetivo era doar-se pelo próximo e para o próximo. Anunciar a quem? Jesus quer que os apóstolos levem o evangelho àqueles que, por óbvio, ainda o desconheciam, e aqueles que ele sabia reagiriam, paradoxalmente, com violência e ódio ao seu exemplo de convivência pacífica e amor fraterno. Então, Jesus orientou a quem aquela mensagem seria dada. Ele sabia, na verdade, que ao mesmo tempo, uns o receberiam aquela mensagem de bom grado, mas outros não, iam reagir com violência, com ódio, exatamente de forma contrária àquilo que eles pregavam, que era a convivência pacífica e amor fraterno. Tudo isso naquelas palavras que constam ali no Evangelho de Mateus. Então, quando ele disse, eis que vos envio, Jesus falava para os apóstolos e os enviava. Enviava quem? Os apóstolos. Envia para onde? Para cumprirem a sua missão. Envia como? Como ovelhas. No sentido figurado, porque ovelhas quer dizer mansos, pacíficos, humildes. E ele colocava ali, dando a entender, não possuais ouro nem prata. Digno é o operário do seu alimento. Eles foram em missão de paz, levar a boa nova aos perdidos da casa de Israel, ao meio de lobos. Sabia que muitos iriam recebê-los com violência. Então, os lobos eram todos aqueles que, por desconhecerem a boa nova, levavam uma vida desregrada, desprovida dos valores da fraternidade e da caridade. Eram os cruéis, os impiedosos, os maus do coração. Tudo isso nós conseguimos perceber nas palavras de Jesus. Portanto, quando ele disse, sede prudentes como as serpentes, é para que pudessem os apóstolos lograrem êxito na sua missão de levar a boa nova, era indispensável que agissem com prudência, cautela, astúcia, dentro da sua missão, no âmbito da missão que eles tinham que desenvolver. Porque a prudência os tornaria capazes de se prevenirem das armadilhas dos homens. Em sentido figurado, as serpentes são animais que se cercam de todos os cuidados diante de seus predadores e de suas presas, e assim eles tinham que se comportar, com cuidado, realmente com muito cuidado. Por quê? Porque eles seriam, de uma certa forma, agredidos, violentados, então eles tinham que se acautelar, mas não era para isso, era para se acautelar, mas não para deixar de realizar aquilo que lhes cabia fazer. E simples como as pombas, que sejam simples, que hajam sem maldade, que sejam puros, que sejam íntegros. A simplicidade contribuiria para alimentar a confiança na mensagem recebida. Figuradamente, as pombas são animais que retratam esta mansidão e que têm grande mobilidade, pois podem voar. Então, como as pombas seriam simples, sem maldade, mas teriam condições de voar. Voar no sentido de levar ao mundo, com simplicidade, a boa nova, a mensagem tão maravilhosa que eles receberam do Mestre. Este versículo nos indica como deve ser a atitude do cristão diante do mundo. Estar atento e aproveitar as oportunidades. Astuto como a serpente, mas levar aos nossos irmãos de caminhada a boa nova do Evangelho com simplicidade, como as pombas. O exemplo, portanto, é o melhor modelo. Eles tinham que agir com cautela, mas com simplicidade.
que bonita essa passagem. Tantos ensinamentos em uma frase curta, mas realmente Jesus, ele tinha profundidade em tudo aquilo que ele falava. Nós é que temos dificuldade de entender a completude do seu pensamento, mas realmente ele é perfeito. Se, quando Jesus chama os 12 apóstolos e lhes revela a missão que cada um deve cumprir, há que se pressupor que os apóstolos já houvessem recebido a revelação quanto à Boa Nova. Afinal, ninguém pode transmitir mensagem alguma sem dela ter conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio foi na erraticidade e na vida material também. Óbvio que eles já estavam preparados para isso. Outro sim, não se pode imaginar que alguém possa sair pelo mundo e pregar uma nova filosofia moral sem estar devidamente habilitado para tal. Ora, Jesus os formou, os apóstolos, com os seus ensinamentos e, sobretudo, com os seus exemplos de amor ao próximo, carinho, fraternidade e caridade. Assim somos nós hoje, privilegiados por conhecermos os seus ensinamentos e o seu exemplo. Contudo, o privilégio de conhecermos a divina lição chama-nos à responsabilidade de praticá-la e de forma irrestrita. Afinal, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós, como nós já falamos lá no início, conhecemos os ensinamentos e temos como tal a responsabilidade de praticá-lo em nossa vida de forma irrestrita. A quem muito é dado, muito será cobrado. Temos muito, nos foi dado muito, então temos que realmente corresponder a tudo aquilo que nós temos de conhecimento, para que possamos realmente vivenciar o Evangelho. Também, portanto, nós outros somos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Nós, espíritas cristãos, somos chamados a dar o nosso testemunho e a exemplificar. Mas como nós podemos dar o testemunho e exemplificar? Praticando a caridade junto aos nossos irmãos de caminhada que trafegam em duras provas e pesadas provações e que por isso ainda vivem em desalinho e embrutecidos. Esses irmãos, por ainda não haverem travado contato renovador com a boa nova trazida pelo Divino Mestre, são aqueles a quem ele denominou de ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembremos-nos, fora da caridade não há salvação. Então somos chamados a exemplificar, somos chamados a dar o testemunho, praticando a caridade junto aos nossos irmãos que ainda se encontram perdidos, trafegando em provas dificílimas, em provações difíceis, em expiações, que desconhecem o Mestre. Nós temos muito trabalho a fazer, mas nós temos condições de fazê-lo. Se nós estamos aqui aprendendo, se nós estamos aqui nos capacitando, mais uma vez eu repito, não é para reservarmos este conhecimento apenas para nós, mas é para que possamos levar e auxiliar muitos corações que ainda desconhecem o Mestre a conhecê-lo. E não por palavras unicamente, claro, palavras e exemplos. Sejamos então prudentes como as serpentes, estejamos preparados. Estar preparado é carregar em nossa bagagem espiritual as práticas no bem e em favor do próximo. É também estudar a sublime doutrina, o Evangelho. Hajamos então com simplicidade como as pombas, sem maldade, com caridade, com a verdadeira integridade cristã. O amor incondicional aos nossos irmãos de caminhada. Difícil para nós ainda, hein? Difícil. Mas vamos conseguir. Vamos sim. Todo dia nos esforçando um pouquinho, trabalhando o nosso coração, lembrando que nós fomos criados para a perfeição, para o amor e para a felicidade, que por mais difícil que possa parecer, eu vou mudar, você vai mudar, nós vamos ser mais felizes sempre. Com preparo, com estudo, com dedicação, com esforço, com fé e confiança, nós vamos chegar lá. Perfeito, meus amores, meus queridos amigos. Hoje a aula foi extensa, mas foi muito importante. Eu sei que você gostou, eu adorei. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua confiança. Que nós possamos estar semana que vem juntinhos para mais um aprendizado. Segue aí os nossos contatos, nossas redes sociais, para que você, se ainda não nos conhece nas redes, não segue o Conhecendo o Espiritismo, possa fazê-lo, certo?
Um grande beijo, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.